Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria receber você com a gente todo sábado à tarde, se aproximando da rádio, se aproximando do YouTube, para poder escutar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Aqui a gente gasta um tempinho para ler o texto, para discutir, para ver as ideias, as lições que a palavra de Deus tem pra gente, e a cada semana é uma alegria muito grande receber você aqui com a gente, certo? Nós estamos numa série toda especial, chegando quase ao final dessa série. Tem sido uma jornada incrível no livro do profeta Isaías, seguindo aí o guia de estudos da lição da escola sabatina, embora aqui a gente não seja exatamente um comentário específico do guia, mas aqui a gente pega os textos bíblicos e tenta analisá-los de uma ótica externa aqui, tentando complementar, agregar, enfim, trazer ainda mais luz aí para a sua discussão, para o seu estudo pessoal. Nessa jornada que está sendo incrível, pelo menos para mim e para você, Maiara Costa, como está sendo estudar o livro de Isaías? Uma grata surpresa. Foi surpreendida? De verdade. E fui positivamente surpreendida, porque quando a gente vai aprendendo a olhar o texto dentro do próprio texto, dentro do seu contexto, a gente observa ali, por exemplo, até mesmo que a Bíblia propõe nas suas chaves bíblicas, né, de textos paralelos, quando você vai começando a entender o pano de fundo, um pouquinho de como estavam os dias do profeta, eu acho que a gente vai mudando a nossa forma de ler o livro, a gente vai conectando Isaías com outros livros da Bíblia, com outros personagens, e entende que ele viveu na mesma época que esses outros personagens também viveram. E aí a gente consegue ir formando um quebra-cabeças mesmo, né? Então, para mim foi uma grata surpresa o livro de Isaías. Ele é um livro muito empolgante, muito cativante. Tem partes dele que chegam a ser bem emocionantes, principalmente as partes que mencionam sobre o Messias. Essas partes são bem emocionantes mesmo. As partes também que mostram os erros do povo, mas a misericórdia de Deus ainda prevalecendo sobre eles, Deus ainda tentando impedir que a aliança continuasse a ser quebrada e, consequentemente, trazendo sobre os transgressores da aliança, né, as suas consequências, e você vendo Deus tentando evitar que isso acontecesse. Então, realmente, o livro de Isaías foi uma grata surpresa. Você mora aí ao lado do aeroporto de Guarulhos, né? Sim, próximo. Próximo a ele. E assim, o aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto do Brasil. Me parece que o aeroporto de Guarulhos é o livro de Isaías, porque, tipo assim, os aviões chegam nele e dele saem, né? Tipo assim, tudo é concentrado nele como polo aí do país, em São Paulo e tudo mais. E ao mesmo tempo os voos saem dele internacionalmente e tudo mais. Então, por exemplo, você quer fazer um voo internacional, possivelmente você vai ter que sair aí do seu estado, da sua cidade, pegar o avião, ir para Guarulhos, e de Guarulhos você ir para outro lugar que você precisa, né? E me parece Exato. que o livro de Isaías é assim, Maiara, porque parece que todo o Antigo Testamento para trás vem pousando em Isaías, e daqui sai o avião para o Novo Testamento, né? A gente viu no último episódio, da qual você participou ali da primeira parte, né? E a segunda eu concluí com a Vaned, no capítulo 53. Mas ali a gente viu sobre o último ciclo, daqueles 4 ciclos a respeito do servo perfeito. Seriam os cânticos, né? Isso, os cânticos sobre o servo. Por que o servo perfeito? Porque Israel era o servo inicial, original. Na verdade era Adão. Adão falha, Deus levanta a descendência ali de Abraão e tudo mais para formar um novo servo. Esse servo também falha, e aí agora vem os cânticos a respeito do servo perfeito, do servo que vai sofrer, que vai levar sobre si nossas iniquidades, e foi bem legal conversar. Se você não assistiu, assiste aí, tá aparecendo no card aí em cima o último episódio, assiste lá porque foi sensacional, e também para você fazer o exercício de ler o capítulo 53 que a gente já indicou aqui. Enfim, mas por que eu tô falando disso, Maiara Costa? Porque agora, quando a gente vai pro capítulo 55, aparece um texto intrigante aqui, que eu acho que a gente não vai conseguir entender ele se a gente não tiver em mente o capítulo 53. Claro que começa ali no finalzinho do 52, mas em especial o 53, porque diz assim, o 55, Isaías 55, verso 1: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina das refeições. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Maiara Costa,
Deus ele tá zombando do povo, falando coisas sem o menor sentido. Como assim? Venham comprar sem dinheiro algum. Comprem sem dinheiro e sem custo. Mas peraí, se é sem dinheiro e sem custo, se você compra sem dinheiro, então não é comprar, é receber. Por que ele tá falando comprar sem dinheiro? Como assim? Isso não faz o menor sentido. Explique para nós, ó Maiara Costa. Aqui a gente tem uma linguagem simbólica, né? Poderíamos até dizer quase poética, né? Dentro do livro de É Isaías. totalmente poética, podemos dizer. É totalmente poético. E aqui, como ele vem numa sequência falando lá no 53 sobre o servo sofredor, e aí no 54 ele vem falar sobre um futuro glorioso para Israel. E que esse futuro glorioso ele só seria possível através desse servo sofredor, porque sem ele não haveria esse futuro. Porque agora vem o convite, né? Deus vai fazer um convite para que as pessoas possam participar dessa glória, desse reino glorioso. Eu diria que tudo que vem de graça a gente de certa forma desconfia. E aqui ele está mostrando o seguinte: poderia ter um alto custo, poderia ter um alto preço para quem fosse convidado. Mas na verdade ele está mostrando aqui que a participação desse reino, a graça, né? A graça desse reino, ela não é necessariamente conquistada através de dinheiro. Ele faz uma comparação aqui com pão, ele faz aqui uma comparação com vinho, que eram coisas comuns do dia a dia deles, né? E aí ele mostra que, na verdade, essas coisas, né? Esse reino, essa glória, essa graça que vem sendo trabalhada, ela é gratuita. Não tem como você comprar a graça oferecida por esse servo. Ele está oferecendo, é gratuito, né? E aí ele trata isso numa linguagem bem simples, né? Para nós não é tão simples porque não é a nossa linguagem, mas era a linguagem deles, e ele trata de uma forma bem simples, mostrando aqui, através do que você leu, que as promessas que ele havia feito a esse povo, elas se cumpririam, não necessariamente por conta que o povo merecia ou porque o povo era fiel, porque nós já vimos que não, mas ele exalta aqui por que que isso seria possível? Por causa da aliança eterna que ele havia feito e as promessas que ele havia feito a Davi, seu servo. Você citou aí o capítulo 54, né? A gente acabou pulando aqui, mas tem um verso que eu queria falar aqui dentro desse contexto que a gente está conversando, que é o primeiro verso do capítulo 54, porque dentro dessa ideia aqui de algo que você recebe sem fazer, é um crédito que você recebe que você não vai pagar por ele. Não sei se você é da sua época, se você passou por isso, mas eu lembro quando tinha na cantina lá da escola, você ia lá no caixa, falava, eu quero uma coxinha. Aí você dava o dinheiro e recebia um ticket escrito, uma coxinha. Aí você ia lá na tia que ficava lá no salgado, ó, tá aqui, ó, o ticketzinho da coxinha. E aí ela te dava a coxinha. Aqui, basicamente, esse mercador, esse ambulante que tá passando aqui na cidade de Israel, ele passa com um talão de ticketzinhos, falando assim, ó, tá aqui um ticket. Ah, quanto que eu tenho que dar? Não, é sem dinheiro. Isso te dá direito a você comprar pão, vinho, leite, tudo do bom e do melhor. Agora, óbvio que, tipo assim, você tem o ticket. Se você não for lá e descontar, o ticket em si não é nada. Ele é só um pedaço de papel. Não serve pra nada. Essa ideia, eu acho também, de comprar sem dinheiro, é porque também é uma resposta nossa. Não em termos de mérito, porque o mérito não está na resposta. Mas não é uma coisa do tipo assim, eu estou obrigando você a comer esse pão, beber esse vinho e tomar esse leite. Não, ele não é tipo assim, vocês agora obrigatoriamente vão comer esse pão e beber esse vinho e esse leite. Não, compre, ou seja, você tem a chance de descontar esse ticket, de se utilizar dessa graça, não por mérito seu, porque você não fez nada, você não pagou pelo ticketzinho da coxinha, você recebeu nos créditos dos méritos do mercador, do vendedor. E aí, por que eu estava falando aqui do capítulo 54? Porque o verso 1 diz o seguinte, cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompe em canto e grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Olha que interessante, como é que isso está em paralelo com o que a gente está discutindo aqui. Cante a estéreo, ou seja, quem que é a mulher estéreo? É a que não tem filho, obviamente, ela não gerou um filho. E é impressionante porque na época de Israel, até na época de Jesus, eu quero chegar lá, mas na época de Israel, o valor da mulher estava no seu quadril. no seu útero. O único valor que ela tinha é o de gerar um filho. Então, se ela não gerava filho, ela não tinha valor algum. E agora ele está falando assim, olha, você que é estéril, você que não teve filho, e rompa um canto e grite de alegria. Eu não deixo de pensar, posso estar equivocado na minha análise, mas a analogia que eu faço aqui dentro da leitura do texto é, Israel, você como mulher, você como noivo, você como esposa,
você não, digamos assim, você não pariu o filho que você deveria me dar como mulher. Você tinha que ter me dado um filho. Você como servo, você como... De novo, a gente tá falando aqui da linguagem da época, né? Não vem com papinho de, né? Mulher... É uma analogia. Não. A gente tá vendo aqui do ponto de vista deles. Então, veja, a mulher, o papel dela era dar filho. Israel, o papel era servir. Era gerar o fruto da aliança, que não foi gerado. E agora ele tá falando assim, olha, mesmo você sendo estéril e não gerando nenhum filho, cante de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Eu vou gerar esse filho. E aí eu lembro essa conexão indo lá para Lucas, quando Jesus está pregando, né, Mayara? Ele está lá pregando, e daqui a pouco, do nada, no meio da multidão, a mulher grita, bem-aventurada é a mulher que te gerou e a mulher que te amamentou, né? Bem-aventurados são os seios que te deram de mamar. E aí Jesus responde, muito mais bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e obedece. Ou seja, gente, o valor agora da humanidade não está naquilo que ela produz, né? O valor da mulher... Como é que Jesus, à frente do seu tempo, dando valor real para a mulher, né? O valor da mulher não está naquilo que ela gera, no filho e tudo mais. O valor dela e do homem também, do adulto e da criança, está em ouvir as minhas palavras e colocar isso em prática, em ser parte do meu reino, em ser meu servo, assim como Israel falhou em ser na verdade de fato. Então essa linguagem da graça faz esse contraste de fato de novo aqui com 55, né? De novo, comprar sem dinheiro, você vai se alegrar mesmo não tendo gerado filho. A linguagem do contexto aqui é o mesmo. Vem receber aquilo que eu garanti para você. Mesmo Israel falhando, mesmo a humanidade falhando, o convite ainda continua de pé, porque o capítulo 55 ele continua. E aí ele vai dizer, né, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, né, invoque-o enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos maus e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em misericórdia, ou ele é rico em perdoar. Então você percebe que, mais uma vez, nós estamos podendo ver aqui Deus em busca do homem, né? Às vezes a gente gosta de bater no peito e gosta de dizer que nós encontramos Deus, mas na verdade é Deus quem nos encontra, porque quem está em busca de algo é Ele, né? Ele está em busca da humanidade que se perdeu. E mais uma vez aqui o convite para o retorno está sendo feito. E aí ele segue aqui nos versos 3, 4, 5, aqui falando da promessa que ele vai cumprir, né? Porque ele fez uma promessa para Davi, ele está estendendo essa mesma promessa aqui para Israel como nação e tudo mais. E aí no verso 6 vem uma contrapartida, né? Vem um chamado, vem um convite. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia daquele que para ele se voltar. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ou seja, de novo, ele está reafirmando aqui que o perdão ele vem de graça, mas existe uma resposta a ser dada, né? Existe um ticket a ser descontado, e esse ticket, quando é descontado, ele traz transformação de caráter, de natureza. Ele traz toda uma nova forma de se viver, que é justamente voltar a ser aquele servo que Israel foi comissionado para ser e não foi. Então ele está fazendo um arrazoamento aqui. Olha, não é tipo assim, fique do jeito que você está e pronto, acabou e já era. Não, busque o Senhor, porque ele está se tornando disponível para vocês. Uma hora vai acontecer que ele não vai estar mais disponível. Então, o tempo todo, como você falou, né, Mayara? Ele se desdobrando para estar diante de Israel, falando assim, olha... Minha aliança está sendo quebrada, se arrependam disso, voltem, que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau deixe os seus pensamentos que o leva a produzir aquilo que ele tem produzido de ruim, de idólatra. Volte para o Senhor, porque ele tem misericórdia e tudo mais. E aí tem um texto maravilhoso aqui que muita gente já ouviu, mas que geralmente também a gente sempre gosta de transformar em texto motivacional, né? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aí a pessoa ouve isso aqui, lê isso aqui e pensa assim, não... né? Tipo, as coisas estão ruins agora, mas tudo vai dar certo no final, porque Deus pensa o melhor para você, né? Deus quer que o melhor aconteça com você e tudo mais. Os pensamentos dele são muito melhores que o seu. Aquilo que você acha que é bom para você, Deus tem muito mais reservado. É sempre uma coisa, meu, sempre, meus sonhos, sempre meus desejos, minhas vontades. Agora, a gente tá numa progressão no capítulo aqui, Mayara. A gente está falando de arrependimento, de misericórdia, de graça, de salvação, de desvio de caminho errado. E aí, no meio disso, Deus fala,
os meus pensamentos para você são muito maiores que os seus próprios. É um contexto levemente diferente do que uma adulação e uma bajulação própria, né? Não, é bem diferente, porque Deus, na verdade, aqui, pelo que dá a entender o texto, ele está num processo de convencimento, né? Ele está num processo ali, digamos, de reconquista, né, do povo, da confiança do povo em relação a quem ele é. Porque sempre que o povo se envolve com idolatria, na verdade, perdeu a referência de quem é Deus. E por ter Exato. perdido a referência de quem é Deus, foi necessário colocar outra divindade no lugar. Então, Deus aqui ele está mais uma vez mostrando para o povo quem ele é. Então, que esses versos não podem ser usados como um coaching, né? No sentido, no aspecto de não, porque vai tudo dar certo e terminar bem, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus e os caminhos do Senhor não são os meus. Cara, na verdade, isso aqui deveria ser preocupante aos nossos olhos. Porque a afirmação é: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Ou seja, nós não estamos alinhados com o nosso Criador, se a gente for levar o texto ao pé da letra. E isso aqui é muito preocupante. Então, mais uma vez, o verso ele tem que ser entendido dentro desse contexto que a gente está trabalhando. E ele é um verso que mostra como nós estamos longe dos caminhos e dos pensamentos do Senhor e precisamos voltar enquanto se pode achar. E ao mesmo tempo, Israel está preso, a gente vai ver isso mais para frente, mas preso dentro de um ciclo de religiosidade que não leva a lugar algum por causa das motivações deles e tudo mais. E Deus está querendo um relacionamento próprio ali, imediato. Venham, enquanto é tempo. Eu tô aqui, eu tô chamando por vocês, venham, tal. E às vezes a gente fica tentando, não, quando eu finalmente tiver uma compreensão teológica do santuário e da doutrina, da expiação, aí finalmente eu vou ter um relacionamento com Deus e tal. Ele falou assim, não. Você pode não estar entendendo nada. A única coisa que eu preciso que você entenda agora é: volte-se para mim e abandone seus caminhos maus. Se entregue para mim, vem se relacionar comigo, vem andar ao meu lado. E aí ele segue dizendo, né? As coisas que eu tenho preparado para você são muito maiores do que você está pensando. Lembra um pouco Paulo falando lá em 1 Coríntios 2, né? As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o olho não viu, o ouvido não ouviu, boca jamais falou. Por quê? É uma coisa muito maior do que simplesmente viver numa religiosidade de ficar fazendo ritos e cerimônias. É uma transformação total de vida, de caráter, de objetivo, de propósito, né? E ele está prometendo aqui no decorrer do texto, né? Ele está falando, olha, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. As promessas que eu faço, elas estão vinculadas a quem eu sou, a minha existência como Deus. A mesma palavra que diz haja e as coisas passam a existir é a palavra que está prometendo para vocês que eu vou cumprir a minha aliança entre vocês. Então já pode começar a comemorar. E começar a comemorar não é só fazer uhul, é começar a viver agora como se Cristo já estivesse aqui entre vocês, já tivesse morrido, já estivesse operando uma transformação em vocês. Porque ele está. Ele ainda não morreu, mas isso já está acontecendo em termos de promessa, em termos de tipologia. Tanto faz se não aconteceu ainda. Minha palavra é tão realidade quanto o que vai acontecer no futuro. E a gente pode fazer a comparativa, né? Às vezes a gente pega o texto bíblico e a gente gosta de apontar o dedo e falar, olha como era esse povo, que não sei o quê, mas nós não somos muito diferentes, não. Salomão já dizia, nada de novo debaixo debaixo do sol, do santo. Não está no script aqui o 56, a gente vai para o 58 na verdade, mas eu não queria deixar de mencionar aqui, mais uma vez, a promessa que já foi feita pelo servo, de que o servo ele não vem para atender Israel em exclusividade, né? Ele vem para atingir todo mundo. E aqui ele tem um dos versos... para a humanidade. Isso, e aqui tem um texto maravilhoso aqui falando em relação aos gentios, aos estrangeiros, né? É interessante porque como o capítulo 55 é um convite à conversão, o 56 ele vai mostrar isso, como é isso na prática, né? O efeito disso na vida de quem recebe. Ele vem falando sobre os eunucos, os estrangeiros, aqueles que de fato guardarem a aliança, descansarem no sábado, porque o sábado ele não é dado só para Israel, ele é dado para os servos que entram em Israel, os viajantes, os estrangeiros, todo mundo. Ele é dado para a humanidade. Para a humanidade, né? E aí tem Nós aquele verso... estamos voltando aqui lá pro comecinho, né? Isso, Pro comecinho, como exato. Foi dado no Gênesis. Porque a aliança não começa com Abraão, né? A aliança começa com a criação do planeta Terra e tudo mais. E esse comissionamento do servo, né? E aí tem aquele verso famoso que Jesus vai citar. Claro que Jesus cita dentro de um contexto negativo, mas a promessa é positiva, né? Ele fala, a minha casa, ou seja, o meu santuário, será casa de oração para todos os povos, todos. Eu vou reunir ainda outros que já foram reunidos.
Então você vê que a promessa ela não se restringe a Israel. E esse acho que era um dos grandes problemas que atrapalhava a comissão de Israel. E aí ele segue dando a sequência no 56 aqui até o final dos líderes ali, né? Os líderes que são ímpios, que só pensam em si mesmo. É engraçado que ele começa o 55 falando, venham comprar de mim vinho e leite. Aí ele tá falando aqui no 12, cada um fica, traga-me mais vinho, traga-me mais bebida fermentada, amanhã vai ser muito melhor do que hoje e tudo mais. Então, tipo assim, é um contraste do tipo, o que eu tô dando pra vocês é algo compartilhado com a humanidade. Já vocês, Exato. líderes religiosos, vocês vivem para a indulgência do seu próprio apetite. E aí vocês exploram a viúva, vocês exploram os marginalizados, vocês só pensam em vocês e usam a religião como uma ferramenta de controle para ter poder, para ter realização própria, ao invés de estar me servindo, né? É interessante isso tudo, porque o 56 ele começa falando, né? Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. E aí vem, bem-aventurado que faz isso. Então você percebe que toda a prática religiosa que foi aprendida não era para ser algo vivido individualmente ou de forma individualista. Quando se fala do sábado como um santuário no templo, ou como se fala do templo como sendo o próprio santuário, na verdade isso só faria sentido se o próprio ser humano fosse um santuário onde Deus pudesse manifestar a sua glória e a sua justiça, onde através do ser humano Deus pudesse manifestar a sua salvação. E aí aquela bonita expressão de João 1, né? O verbo se fez carne e se tornou um santuário diante de nós. A habitação direta de Deus. Vimos a sua face como a face do próprio Deus, né? A glória do Pai se manifestando em Jesus. Isso não era algo exclusivo a Jesus. Na verdade, isso foi secundário a Jesus, né? Não foi cumprida, simplesmente porque eles olhavam para aquela barraca e falaram, tá aí uma fórmula de escape para os nossos problemas, mas de uma forma egoísta, né? O 57 segue dando essa exortação e aí a gente pula para o 58, porque aqui vem o contraste. Porque, embora essa graça esteja acontecendo, ela está vindo de graça, ela está sendo oferecida, um tapete vermelho está sendo estendido para a salvação, para um futuro glorioso que Israel pode ter ao lado de Deus, o povo pode estar perguntando assim, né? Assim como muitas vezes nós e tantas pessoas céticas hoje perguntam, né? Se Jesus é a resposta, qual é a pergunta? Ninguém perguntou nada. Se Jesus é a salvação, eu não preciso de salvação, não estou me afogando. Eu não estou sendo sequestrado, eu não preciso de ajuda. E aí o 58 vem mostrar, falou, olha, se você fizer uma análise verdadeira de quem é você, amigão, você ia estar gritando desesperado por ajuda. E aí, Mayara, tem um negócio que a gente estava até conversando um pouco aqui, mas o capítulo 58, ele trabalha com uma temática aqui do sábado, e a gente, como adventista, tem muito a questão do sábado como algo central dentro do nosso conjunto de doutrinas e tudo mais. E esse capítulo 58 aqui é um verso muito forte em relação a essa doutrina, né? Sim. Só que eu sempre desconfiei aqui que esse 58 estava dentro de um contexto mais cerimonial. Qual não foi minha surpresa? Claro que eu nunca falei nada porque eu não tenho autoridade para isso. Mas qual não foi minha surpresa quando o próprio autor aqui do Guia de Estudos, ele descreve esse sábado como de fato um sábado cerimonial. Porque eu tenho aprendido que existe uma doutrina que é muito mais central que o sábado. Não, acho que não. Sim. Não. Sim. Não pode. Existe. Como é que é aquele meme, né? Não pode, alternativa A, alternativa B ou alternativa C. Aí você marca a alternativa C. Então não pode C. Sim. Mas diga. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, ali, quando a gente vai tratar as questões da aliança, por exemplo, né? A gente percebe que existe um assunto bem central mesmo, que é a questão da justiça de Deus, que é a questão da redenção, que é a questão da justificação, certo? Quando a gente vai para o Antigo Testamento e a gente estuda esse assunto à luz, por exemplo, das festas, à luz do santuário, você percebe que a centralidade, existe uma doutrina que é central, certo? E essa doutrina seria a própria doutrina do santuário e tudo que está em torno dele, né? Tudo que está relacionado a ele. É porque existe um princípio aqui muito importante. Se você quiser trazer esse princípio para o contexto do sábado semanal, não vai por que fazer a gente está falando isso, sentido amigos? quanto o contexto original, né? Sim, mas mesmo que você queira e insista em permanecer achando que
aqui o assunto do 58 é o sábado semanal, e nós estamos fazendo essa distinção, gente, mas ela não é nossa, tá? Na própria Bíblia você encontra a distinção entre o sábado semanal e os sábados que eram chamados de feriados religiosos ou cerimoniais, conforme está lá em Levítico 23, depois você pode ler lá todos os 7 sábados que existem, que são chamados de sábados cerimoniais ou feriados, né? Sabáticos. É até bom você contextualizar, né? Porque aqui no Brasil, a maioria dos nossos feriados, se não todos, são católicos ou às vezes não católicos, mas às vezes são mais associados à religião mais afro, ali, uma cultura, né, africana lá, que a gente tem muito forte também no Brasil e tudo mais, que não deixa de ser religiosa dentro do seu sentido, né? E os feriados de Israel eram todos religiosos. Todos eles estavam associados às festas que giravam em torno do santuário, das práticas religiosas, né? E eram feriados, igual você entende hoje feriado. Só que eles tinham um propósito totalmente específico. Hoje é feriado disso para aquilo. Tem essa função, a gente vai fazer tal coisa. E eles chamavam esses feriados de sábados, certo? Sim. Tanto é que lá no Novo Testamento, quando Paulo fala, não, ninguém vos julgue por lua novas ou sábados, ele está falando assim, ó, vocês não precisam guardar aqueles feriados religiosos que são dos judeus. Né? Tinha essa distinção. Só que aí, Mayara, alguns podem olhar e falar assim, então você está falando que o sábado aí é cerimonial, então você está falando que não tem tanta importância. Que não é importante isso daí, que você tá desmerecendo o sábado. Só que não, porque esse sábado aqui, Mayara, que ele tá falando, não é um dos feriados normaizinhos de Israel. Não, ele é o top feriado. Do top, ele era o feriado. E outra coisa, não venha querer usar esse argumento que nós estamos trabalhando aqui do capítulo 58, querendo dizer que o sábado semanal não tem importância. É mentira, porque o 56 do primeiro verso até o último dá plena importância para o sábado semanal, como sendo algo universal, como sendo algo que Deus criou antes de haver Israel. Então não adianta querer usar esse argumento para desmerecer o sábado semanal, porque o sábado semanal tem a sua importância, ele tem a sua função, e se você quiser entendê-lo corretamente, você tem que estudá-lo à luz de Gênesis 2. Senão você não compreende a importância e a relevância do sábado semanal. Aqui a proposta vai ser analisar um sábado que é trazido pelo capítulo 58, que pelo contexto todo, tanto do capítulo como o contexto das festas em Israel, principalmente uma festa em específica, que o Isaac já vai falar qual, esse sábado aqui poderia ser considerado cerimonial, não é apenas um sábado cerimonial entre 6, mas seria o sábado cerimonial, e aí o Isaac ele vai trazer para nós algumas questões muito interessantes aqui. É porque, assim, as pessoas podem achar que é só um feriado, não tem a ver com a ideia do sábado. Não, a ideia do sábado, ela está presente dentro da Bíblia e ela é importante dentro da teologia, porque ela tem um propósito de graça e da soberania de Deus como Criador e tudo mais. Só que a questão aqui é que se a gente não entende esse feriado dentro do seu contexto, a gente perde um pouco da grandeza maior ainda que o capítulo 58 está tentando revelar. Como a Vanédia gosta de explicar pra gente, quando a gente aplica o texto bíblico para algo que mesmo sendo inofensivo, ou seja, sendo assim, correto, mas que não é exatamente o propósito do texto, por mais que não faça mal no sentido de te prejudicar, porque, se eu entender aqui o sábado como semanal, eu vou tirar lições muito boas. A gente já fez até uns episódios na temporada passada, Mayara, olhando para esse sábado aqui como sendo semanal, porque de fato era a perspectiva que a gente tinha. E foi um episódio bonito, a gente extraiu lições muito legais. Só que quando você aplica um texto ou interpreta um texto para o que ele não está falando, você deixa de vislumbrar lições muito maiores e perde essas lições que o texto de fato quer passar para você. Então assim, sem mais delongas, qual que é o lance aqui? Vamos ler o texto. Grite alto, capítulo 58, verso 1. Não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie a meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Tem já 2 pistas aqui que o autor vai colocar pra gente, e aí você vai fazer o julgamento aí, você que tá ouvindo. A primeira coisa é, essa brincadeira aqui da poesia hebraica, ela sempre evoca elementos do passado, elementos que são muito vívidos na cabeça e na realidade do israelita. O que a trombeta ela tem um papel muito importante dentro da religião judaica. Antes do dia da expiação, e aqui a gente já adianta qual que é esse sábado, esse feriado, é o dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era o feriado mais importante de Israel. Uma vez por ano, todos os pecados que eram confessados, eles ficavam contaminando o santuário. Eles ficavam rondando ali o santuário, porque matava o cordeiro, pegava o sangue e aspergia na cortina do Santíssimo. Matava o cordeiro, pegava o sangue e aspergia na cortina. Imagina, Mayara, sangue sendo acumulado,
o ano inteiro naquela cortina, o fedor da caatinga, a desgraça, a sujeira, a podridão que não ficava aquela cortina. Tanto é que os caras precisavam usar, dentro do próprio ritual, dentro do santuário, você tinha lá o incenso, né? Porque, assim, representava a oração e tudo mais, mas tinha um propósito de ser cheirosinho também pra ajudar a aguentar ficar lá dentro, né? Representa oração porque a gente sabe que João faz essa aplicação lá no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, eu não tenho a menor dúvida que era uma forma para poder disfarçar o odor. Porque, olha, lá dentro. Eu vou te contar, viu? Uma vez eu tava nas férias agora, eu fui pro Piauí e nós estávamos indo viajar pro litoral, né? Eu tava na capital, nós estávamos indo pro litoral. Nós saímos de madrugada, né, para poder não pegar tanto calor e para poder pegar a pista um pouco mais livre, vazia, e nós passamos por um determinado caminho no trecho ali que um animal tinha acabado de ser atropelado na via. Era uma vaca. Eu passei, tinha uma poça de sangue enorme, assim, sabe? E o pessoal saiu das casas já com uma faca bem afiada e já estava destrinchando o bicho na pista mesmo, para poder repartir a carne, sabe? Para o pessoal poder levar para casa. Olha, eu lembro até hoje do cheiro que eu senti naquele dia, e olha que o animal estava praticamente fresco, ele tinha acabado de ser morto. E, nossa, aquele cheiro de sangue foi muito marcante, ficou marcado na minha memória. Então você imagina o ano inteiro isso daí acontecendo, 2 vezes por dia, 7 dias na semana, por 360 dias. E claro, se você for no Antigo Testamento, você vai ter lá em Êxodo, principalmente a partir do 34, você vai ter as explicações do porquê cada coisa deveria ser feita, como deveria ser feito. Mas eu não tenho certeza que um dos propósitos do incenso era assim, disfarçar, não tem dúvida, né, o mau cheiro. Mas olha, eu posso ler, amigo, o texto de Levítico só para os amigos claro, poderem... você pode porque tudo. Você tá, né, você tá comentando... Naquele que te fortalece. Naquele que me fortalece, né? Levítico 23, versos 23 e 24, diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Isso aqui acontecia no primeiro dia do 7º mês, certo? Mas aos 10 dias deste 7º mês, ou seja, alguns dias depois, seria o dia da expiação. Então veja, a gente tem o dia da expiação, a data mais importante no calendário de Israel, que é o dia onde o santuário vai ser purificado, ou seja, todo esse sangue, toda essa sujeira que está dentro do santuário vai ser expurgado de dentro do santuário, e Deus vai limpar, vai ser feita toda uma cerimônia ali, e Deus vai pegar e vai limpar os pecados de Israel de dentro do santuário, da sua presença, vai extirpar da sua presença. E o santuário vai ficar limpo novamente para mais um ano litúrgico. Gente, o dia da expiação, se você ler direitinho dentro de Levítico 16 e dentro de Levítico 23, entendendo bem o que está acontecendo, ele não é necessariamente um dia de perdão, tá? O dia da expiação é um dia da purificação. É quando o santuário seria purificado, quando a culpa dos pecados seria retirado dali e seria colocado, digamos assim, depois de ser feita a purificação, ser colocada sobre o seu verdadeiro responsável. Essa simbologia é tão interessante e eu gosto tanto desse assunto, porque o que acontece? Quando o pecador ele confessava o seu pecado sobre o bichinho, simbolicamente o pecado saía do pecador, né? Quando ele confessava e passava para o bichinho passava a ser responsável por esses pecados, certo? Por isso que o bichinho morria. Depois que o bichinho morria, o sangue era levado para dentro do santuário. O que é que tinha dentro do santuário? A presença de Deus. Tanto no lugar santo como no Santíssimo, a presença de Deus estava ali constantemente. Então, ao o sangue ser levado para dentro do santuário, é como se aqueles pecados que antes estavam sobre o bichinho, agora fossem transferidos para dentro do santuário, poderíamos dizer como se Deus estivesse se responsabilizando por aqueles pecados. Então, enquanto a purificação não acontecia, Deus continuava como responsável por aquilo. A responsabilidade só saía dele após a purificação ser feita no dia da expiação, que por isso era considerado a festa mais importante de Israel. Gente, é muito fantástico isso que está acontecendo aqui. É porque você vai compreendendo de fato a mensagem, te ajuda a vislumbrar um pouco do que Israel está ouvindo aqui. A gente não está ouvindo o que eles estão ouvindo. A gente está vendo um texto esquisito, trombeta, não sei o quê. Não é a nossa blá, blá, realidade, blá. né? Não é mais então a nossa é legal realidade você trazer hoje. esse contexto, e acho que o seu papel vai ser esse, vai ser fundamental para contextualizar um pouco para o nosso amigo. Então, assim, você está falando aí, é esse dia da expurgação do pecado e de colocar o pecado de fato no seu devido lugar.
né? Na lata de lixo onde ele merece, atribuindo ao verdadeiro culpado a culpa. Exato. E aí, claro que nessa história toda, um sacrifício era feito para aquele que aceitasse, mas ao mesmo tempo mostrando as consequências do pecado para aquele que não se arrepende e para aquele que de fato permanece ali. Você consegue compreender como esse feriado é completamente central dentro da religiosidade israelita? Então, como você explicou pra gente, isso acontecia no 10º dia do 7º mês. Era o dia mais esperado, porque analisa comigo, nem todo mundo morava perto de Jerusalém, certo? Uhum. Templo, você não tinha vários templos nas cidadezinhas como se tem nas cidades hoje. Uhum. Templo você só tinha um em Jerusalém. Quem morava longe de Jerusalém esperava um ano inteirinho para poder fazer a peregrinação, para poder ir até o templo oferecer o seu sacrifício. Aí a pergunta que alguém pode fazer para mim, mas não deveria ser sacrificado todos os dias, 7 dias na semana, 2 vezes por dia, um cordeirinho? Sim, só que isso acontecia no templo, só que quem morava longe do templo não participava desta forma desse ritual. E aí entra a importância das orações, né? Quem morava longe de Jerusalém sabia os horários que os sacrifícios estavam sendo feitos, e geralmente nesses horários, 9 da manhã e 3 da tarde, eram os horários que as orações estavam sendo dirigidas. Por isso que eles se viravam sentido Jerusalém. Lembra de Daniel em Babilônia? Sim. Se virava sentido Jerusalém para poder orar nesses horários dos sacrifícios. Por quê? Porque estavam longe do templo. Então, para quem morava longe do templo, que só conseguia ir lá uma vez ao ano na peregrinação, que acontecia nas festas, imagina a expectativa e a ansiedade que não existia para que chegasse logo o dia das festas e o dia da expiação, né? Que era considerado um grande dia, né? Então, assim, você explicou pra gente, lendo o texto aí, que isso acontecia no 10º dia do 7º mês, o dia de expiação, a festa mais importante de Israel. E no primeiro dia desse 7º mês, ou seja, 10 dias antes do dia da expiação, você tinha esse tocar da trombeta que chamava o povo para começar a se preparar. Então, Exato. assim, quando vocês ouvirem a trombeta, sabe que o dia da expiação vai chegar. Então, você já começa a refletir no que você fez, nos seus pecados, a prestar atenção para se arrepender, para refletir de fato, para meditar sobre aquilo que você tem feito, sobre como anda a sua relação com Deus e tudo mais. Porque o dia da expiação vai chegar e é um dia importante para a questão da expiação dos pecados. O texto começa dizendo pra gente o seguinte: levante sua voz como trombeta. Quem está ouvindo isso daqui, na hora está sendo remetido ao primeiro dia do 7º mês. E ele ainda agrega a essa informação de que a voz do profeta tem que ser tal qual a de trombeta, dizendo: anuncia meu povo a rebelião, ou a transgressão, a palavra que é pechá, a transgressão, a rebelião, ou seja, aquele pecado com intenção. De mão erguida, né? Você cometeu de fato aquele pecado onde você premeditou. Não foi uma coisa que você tropeçou. Então, primeiro tem essa ideia, olha, anuncia meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados, o ratá. Aqui já é uma ideia de um pecado de tropeço mesmo, né? De raual, é isso mesmo, né? Isso, tá certinho. Então, assim, é aquele pecado que eu cometo por força das circunstâncias porque eu sou alguém caído, eu sou alguém falho, então eu quero fazer o bem, mas eu erro, né? Lê pra gente aí Levíticos, já que está em Levíticos, lê o 16:16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Então, você vai fazer essa purificação pelos pechás de Israel e pelos ratás de Israel. Ou seja, pelas transgressões, pelas rebeliões e pelos pecados de tropeço, de equívoco, né? Então, assim, de novo, a ordem aqui é a mesma, dentro do contexto da trombeta, do chamado do dia da expiação. Ou seja, o dia da expiação vai primeiro livrar das transgressões e livrar dos pecados de equívoco, de erro. Da mesma forma que ele está falando, anuncie pela trombeta, pela voz de trombeta, a comunidade de Jacó, a sua transgressão e os seus pecados, na mesma ordem. Então você percebe que tem links aqui. Lembra o que a gente falou no comecinho do episódio, Mayara? Isaías é Guarulhos. É onde todos os aviões do Antigo Testamento se pousam e de onde eles partem para chegar no Novo Testamento. Então aqui Isaías está arremetendo, falando, por essa linguagem poética, Deus está falando, olha, eu estou arremetendo vocês lá para o dia da expiação, lá para aquele sábado cerimonial mais importante de todos. E sabe por que ele está falando assim, Grite a plenos pulmões e não se detenha?
Ou seja, isso é uma mensagem urgente. Isso é algo que tem que ser anunciado com urgência. Você só grita quando tem urgência, você não grita quando não tem urgência. Quando você está vivendo deliberadamente em pecado, ou em pechá, né, que seria a palavra hebraica para o pecado de mão erguida, né, a transgressão, o problema de se viver em transgressão é que você fica sem a cobertura do sangue do sacrifício. E sabe quem fala isso? Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27 mostra isso. Então, se a gente vive deliberadamente em pecado, em rebelião, nós não estamos protegidos, nós não estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que nós mesmos vamos ter que dar conta dos nossos próprios pecados. Aí vai ficar ruim. Não resta mais sacrifício a ser cometido. Por quê? Porque o ticket da coxinha tá sendo dado e você simplesmente falou, ó, rasgou lá o ticket e falou assim, não vou descontar isso daqui não quero. Você pisa em cima, aí o mercador fala, cara, o que mais eu posso fazer por você se você quer morrer de fome? Eu não posso obrigar você a comer, eu não posso empurrar isso na sua boca pra você se nutrir, né? Não que coxinha seja nutritivo, né? A não ser que seja de mandioca e de jaca, mas enfim. Estamos divergindo aqui, estamos divagando aqui. E aí no verso 2 ele diz assim, olha, pois dia a dia me procuram. Ou seja, no resto do ano, que não é esse feriado aqui, vocês estão sempre me procurando, até parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Olha que bonitinho. Quem te vê passar tão lindo assim não sabe o que é sofrer, né, Israel? Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Ele começa agora a falar do jejum. De fato, você percebe que o jejum é um costume bíblico. Mas em momento algum a Bíblia recomenda o jejum. Não há ordem expressa de um mandamento que te diz, jejue. O único dia de que, de fato, existia uma ordem para que o jejum fosse efetuado era no dia da expiação. Exato. Era um dia de jejum, era um dia de você se privar e tudo mais. Então, na mente do hebreu, de novo, essa é uma terceira pista pra gente de que ele está falando de fato do dia da expiação. Desse dia do, em inglês fala reckoning, do acerto de contas, né? De passar tudo a limpo, passar a coisa a panos limpos e tudo mais. Interessante, porque aqui ele vai falar de um jejum, certo? E mais pra frente ele vai falar sobre o sábado, certo? Realmente pelo contexto, tanto o contexto imediato, que é o texto, como o contexto histórico, que é o Levítico que nós estamos puxando lá. Como a tradição judaica, realmente nem teria como ser o sábado aqui, amigo. Sabe por quê? O sábado semanal? Vou dizer. Porque era proibido pela tradição judaica jejuar no sábado do sétimo dia. Era proibido o jejum aos sábados. Era ensinado na tradição que o sábado ele é um dia de celebração. Jejum ele remete à contrição, à tristeza. Então, não era permitido fazer jejum aos sábados do sétimo dia, na tradição judaica. E ele fala aqui, ó, por que jejuamos, dizem, e não viste? Porque nós nos humilhamos e você não repara? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que você chama de jejum, um dia agradável e aceitável ao Senhor? Então aqui ele está falando assim, olha, um dia. Ele está falando de um dia de jejum aqui, que é o dia da expiação. O que Deus está tentando mostrar para eles até agora? Vocês realmente acham que o dia da expiação é o passe livre para a encrenca? É o dia do expurgo para livrar aquilo que vocês passam o ano inteiro fazendo de propósito? Vocês vivem uma vida de explorar os outros, de brigar com os outros, de buscar seus próprios interesses o tempo todo. E aí vocês acham que, mecanicamente, tem um dia aí, que é o dia do feriado, que você vai vir e vai ficar tudo bem. Tudo bem, eu me proponho a perdoar vocês, mas o meu perdão não adianta de nada. É o que a Mayara falou. Se vocês continuam com o punho cerrado, se vocês continuam com a mão estendida, não só pra mim, porque eu aguento, digamos assim, o problema é vocês, é o que acontece com vocês.
Então vocês estão se degladiando, brigando entre vocês, um explorando o outro. E aí vocês acham que ficar um dia sem comer vai resolver o problema? O que vocês acham que existe de místico, de espiritual, em ouvir o estômago de vocês roncando? Vocês acham que quando eu escuto o estômago de vocês roncando, eu falo assim, olha que povo bonzinho, que povo dedicado, estômagozinho dele. Ai, Itimalia, o estômago tá roncando, bebê. Nossa, que pessoa dedicada. Olha como é que ele fica o dia inteiro sem comer. Não deve ser má pessoa, né? Só que, de novo, isso é uma troca. O capítulo 55, Mayara, começa, venham comprar o quê? Sem dinheiro. Aqui no 58, Deus está falando, vocês continuam vindo para mim querendo fazer uma troca. Querendo trocar um dia no ano por um ano inteiro de pecados. Um ano inteiro de rebeldia, de maus tratos, de exploração, achando que essa troca é um dinheiro que substitui aquele do mercador que fala, venham comprar sem dinheiro. Não, vocês querem pagar com o dinheiro de vocês. Só que o dinheiro de vocês está sujo de sangue. Tá cheio de briga, tá cheio de socos brutais. Mais uma vez, o texto bíblico ele vem para trazer um choque de realidade, né? Eu vejo, por exemplo, muitas vezes na internet umas guerras, né? Os novos religiosos versus os velhos religiosos, digamos assim, e o assunto da religiosidade sendo colocado em pauta, né? Os pós-modernos querendo dizer que religiosidade é coisa do passado e que o que importa agora é só o amor, e os mais antigos brigando, dizendo que a religiosidade ela tem que ser levada a séria, né? A ferro e fogo, custe o que custar. E aí esse texto de Isaías 58 traz uma realidade também. O problema não está na religiosidade, o problema está numa religiosidade centrada em si mesmo. A religiosidade, né, ajuda a mostrar em quem nós deveríamos ter fé e em quem verdadeiramente nós estamos servindo. Então ela serve para mostrar isso. O problema não é ela em si, mas o problema é o foco, é o centro disso. E é o que ele está trabalhando aqui. Então o povo se preparava para o dia da expiação, o povo oferecia os sacrifícios, isso você volta lá para o capítulo 1 de Isaías, você vai ver. O povo ia ao templo, o povo guardava o dia certo, né? Ou seja, tem a presença, a menção do sábado semanal aqui também, mas quem era o centro de todas essas coisas? Entendeu? Então não eram essas coisas o problema, mas o problema era a centralidade, a motivação por trás do ato, né? Que é o que ele segue dizendo aqui no 6. O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? É impressionante que, assim, as coisas que geralmente a gente fica refletindo sobre pecado dentro da nossa comunidade, claro, o pecado é tudo aquilo que é contrário a Deus, mas a gente dificilmente percebe o quanto o pecado nos alienou como seres humanos. Porque a gente não entende que olhar para alguém em necessidade e recusar ajuda é pecado. A gente não acha que isso é pecado. Que olhar alguém necessário ali, que essa pessoa receba ajuda, eu olho pra ela e falo assim, paciência, a vida é dura, a vida é cruel. Se você tem, além do que você precisa e não reparte, isso é pecado. Depois não adianta ficar jejuando, não adianta ficar indo para a igreja achando que isso daí, né? Ah, eu vou mover o coração de Deus com o meu cântico, eu vou mover o coração de Deus com a minha oferta. Não. Se você tem energia suficiente para ficar um dia sem comer, religiosamente, por que você não pode diminuir um pouco o que você come para compartilhar um pouco o que você tem? E é o que está sendo trabalhado aqui no texto. Aí ele diz o seguinte, aí sim a sua luz irromperá e como a alvorada, prontamente surgirá sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você responderá, você clamará e o Senhor dirá, eis-me aqui. Gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Vocês estão reclamando aí que ficam tentando me impressionar por meio de cerimônias, mas se você quer realmente chamar minha atenção, comece a ser o servo que eu criei e comissionei você para ser. Comece a remover diante da sua região, diante das nações ao redor de você, aquele diferencial que eu chamei você em santidade para mostrar a minha glória. Aí você vai ver a luz irromper como a alvorada. Aí você vai perceber que aqueles problemas que deixam você enferma como nação vão desaparecer. E que enfermidade é essa? É o egoísmo, é a idolatria, é a vida autocentrada. Para isso, você precisa ouvir essa trombeta, te chamando 10 dias antes e falando assim, reflita, busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele clama, venha beber dessa água, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, vão se tornar brancos, como a neve e tudo mais. Então, o convite aqui
é além de uma ideia de uma religiosidade de final de semana, ou de caráter anual. Uma vez por ano vamos ter um feriado, vai ficar tudo bem. Mas a gente tem que perceber que não é uma questão de ir à igreja todo sábado e fazer culto. De uma vez por ano fazer um mutirão aqui, outro ali, de ter... A gente tem na Igreja Adventista o Dia Mundial de Oração e Jejum. Legal, acho que toda experiência que te aproxime de Deus é válida. Agora, olhar para isso e falar assim, não, isso vai ser um checkpoint na minha vida. De tipo assim, eu vou colocar toda a minha experiência religiosa nesse dia. Esse dia ele tem que ser um farol que te aponte pro restante de todos os outros dias. De você refletir e falar assim, poxa, como é que tá a minha vida? Será que eu continuo sendo uma pessoa mesquinha, idólatra, egoísta, autocentrada, que vai aos sábados à igreja? Ou de fato eu sou alguém que vive a justiça divina como servo, como luz, como cura para as nações, para as pessoas que me cercam no meu bairro, na minha escola, no meu trabalho, no meu lazer, enfim. Interessante, porque eu acho que essa pandemia que a gente está vivendo aí, para quem gosta de termômetros, né, tá sendo um bom marcador. Por exemplo, quando os templos ficam fechados, né, como é que você faz, né? E aí, você deixa de ofertar o seu tempo, deixa de ofertar o seu dinheiro, né, para as pessoas que realmente precisam, ou isso tudo é, né, autocentrado, autodirigido. Então, essas coisas servem para nos ajudar a nos enxergar um pouco, né? E os textos da Bíblia, eles servem para criar essa identificação. Não é só para ler como uma historinha que aconteceu no passado, isso é para criar autoidentificação. E é engraçado que a gente, quando vai criar autoidentificação, só cria autoidentificação com... A gente é sempre o Isaías na história, a gente nunca é o povo que se rebelou, né? A gente é sempre o Daniel, nunca é o Nabucodonosor, né? Então, a gente precisa criar autoidentificação, né? Precisa deixar o texto falar também um pouco com a gente, né? O verso 9 diz, né? Aí você clamará e eu responderei, né? E ele diz, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, ou seja, colocar carga em cima das pessoas, o dedo acusador, que está sempre pronto a ver o pecado no outro, mas nunca pronto a fazer uma análise própria de si mesmo, né? A falsidade do falar, ou seja, você não é íntegro, você é alguém diante de uma pessoa e nas costas dessa pessoa você se torna outra coisa, você fala mal, né? Ou então diante de mim mesmo, você vem aqui e fala coisas bonitas no culto, mas o fato de eu habitar o santuário, Israel, não significa que eu estou preso dentro do santuário, tá? Eu também frequento as feiras, os locais de trabalho, as sinagogas, as barracas de você, eu frequento tudo. Vocês acham que eu não estou vendo o que está acontecendo? Eu só sei, Mayara Costa, eu só sei o que acontece dentro do templo, dentro da igreja. Eu não tenho... Deus é tipo super-homem que não vê através de chumbo, né? Então a igreja é o chumbo de Deus. Deus não consegue ver através das paredes da igreja. Ele não sabe o que está acontecendo na minha casa, no meu trabalho, na minha escola. Aí você tocou num ponto importante que é o verdadeiro sentido do que é reverência. Tem um monte de groselha que o pessoal fala por aí que é reverência. E não é reverência, não tem nada a ver com o conceito bíblico de reverência. O conceito bíblico de reverência é você ter o senso da presença de Deus. E quando você tem o senso da presença de Deus, aí você se comporta de acordo com essa presença. E a presença de Deus não se manifesta somente uma vez na semana dentro de um lugar. A presença de Deus está em todos os lugares. Isaías falou isso lá no começo, lá no capítulo 6, a glória do Senhor está por toda a terra, ou seja, a presença do Senhor está por toda a terra. Se nós tivéssemos esse senso da presença de Deus em todos os lugares, nós seríamos pessoas verdadeiramente reverentes. Verso 10, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Lembra aqui o que Jesus fala para aquela mulher no poço, né? Se você beber a água que eu dou, a água do mercador itinerante, a água que é de graça, sem dinheiro, né? Você vai ser uma fonte a jorrar para as outras pessoas e tal. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Ou seja, você vai reparar as brechas. E a gente aplica esse texto, Mayara, para a coisa de restaurar a verdadeira doutrina, a verdade sobre as coisas. E tudo bem, existe essa ideia, né, da reforma, de você voltar
distortar a verdade bíblica, algo que foi pervertendo no meio do processo histórico e tudo mais. Mas seguindo o fluxo do texto, Mayara, do que ele está falando aqui de reparar brechas e construir muros? Não, aqui o sentido é restauração de vida mesmo, restauração de caráter. De relacionamentos interpessoais. De relacionamentos, porque a água, no contexto do Antigo Oriente Próximo, que é aqui o que faz parte do contexto de Isaías, a água ela tinha um significado religioso e o sentido da água era renascimento, restauração, novo começo, certo? Esse é o sentido da água, a importância que tinha a água para o contexto religioso aqui. E aí ele entra naquela ideia que a gente costuma ver, que é finalmente a ideia do sábado. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, é o Senhor quem fala. Então assim, claro, a gente olha para isso, essas verdades podem ser aplicadas ao sábado. É claro que o sábado tem que ser diante de nós um dia deleitoso, né? Um dia para a gente não buscar nossa própria vontade, no sentido do que ele fala no 3, né? De que vocês vêm aqui dizendo que quer fazer minha vontade, mas só fazem de vocês, ou seja, buscam os interesses de vocês, exploram os pobres e tudo mais, só pensam em vocês. Claro que isso tudo pode ser aplicado ao sábado como o 7º dia da semana, mas quando a gente pensa dentro dessa proposta, dentro dessa ideia, e aqui está uma quarta dica que o autor coloca, porque os sábados, apesar de serem feriados, esses sábados cerimoniais, não era proibido trabalhar nos sábados. O único sábado cerimonial que era proibido trabalhar era o dia da expiação. Então aqui ele está falando de novo. Era dia de santa convocação. Era santa convocação. Você tinha que estar no santuário, você não podia fazer nenhum trabalho servil, quanto mais colocar servo para trabalhar. Então ele está falando que, olha, se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, ou seja, tem uns aí que nem o feriado estão respeitando, nem esse dia especial no ano estão respeitando. Mas assim, chamar o meu sábado de delicioso, de proveitoso, de deleitoso, de honrar o meu santo dia, não é simplesmente ficar sem trabalhar. É fazer tudo aquilo que a gente veio discutindo em todo o capítulo. Restaurar aqueles que estão em doença, em pobreza, são marginais, no sentido de estarem à margem da sociedade, né? O pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão. É de fato você viver o papel que eu criei você para ter, de servo da humanidade, de ser luz da justiça de Deus, da santidade de Deus. Dentro dessa ideia, esse sábado cerimonial, que é o dia da expiação, o dia do acerto de contas, Israel, repense suas atitudes. Repense naquilo que você tem sido enquanto servo. Eu já prometi que eu vou mandar o meu servo para que vocês comprem dele sem dinheiro. Mas, ainda assim, ele não pode fazer aquilo que vocês precisam, que é aceitar essa graça e se permitir ser transformado para olhar ao seu redor e começar a reparar relacionamentos, a restaurar dignidade das pessoas, a revitalizar e tapar as brechas da imagem de Deus em cada ser humano, por mais degradado pelo pecado que ele esteja. Quando você começar a ter essa ideia, aí você vai guardar o sábado. Aí você vai, de fato, olhar para o dia da expiação e falar assim, tá aí o dia que veio para me lembrar de que é Deus que me restaura a minha imagem e semelhança original. De que é Ele que expurga de mim os meus pecados, porque eu não sou merecedor. Mas é por causa da graça dele que eu posso servir meu próximo, que eu posso ser aquilo que Deus me criou para ser. Então, Mayara, é um convite muito mais amplo do que ficar indo à igreja, do que ficar guardando festa religiosa, aqui no caso de Israel, de ficar um dia sem comer. É um convite a uma profunda transformação, de beber uma água nutritiva, um leite, um vinho, um pão, que vai transformar quem eu sou, que vai saciar todas as necessidades que eu tenho enquanto imagem e semelhança de Deus, né? Não gira em torno de nós, sempre girou em torno dele. Sempre, sempre, sempre girará em torno dele. Então, o convite que o Senhor fez ao povo de Israel na época de Isaías é o mesmo convite que ele está fazendo para mim e para você hoje, de nós voltarmos aos caminhos do Senhor, buscá-lo, invocá-lo, enquanto a sua misericórdia está disponível, antes que venham as consequências da quebra da aliança. Foi isso que ele falou naqueles dias e é o que ele fala para nós ainda hoje. Muito bem. Episódio aí que deu o que falar, deu o que render. Maravilhoso esse episódio. Eu espero que o Senhor possa te ajudar profundamente a refletir. Hoje a gente não tem esse dia da expiação, mas a gente tem
um Cristo no santuário celestial intercedendo por nós, nos convidando. Temos, né? Nós estamos nesse dia, né? Digamos assim. Nós estamos vivendo hoje o dia da expiação escatológico. Nós estamos. Tudo que tinha no Antigo Testamento referente ao santuário, toda aquela tipologia, ela encontrou a sua explicação em Jesus. Então, foi tudo transferido para ele. Então, nós temos sim, nós estamos hoje, gente, vivendo o dia escatológico da expiação. O convite está aí. Nós precisamos aceitar esse convite enquanto ainda há tempo, enquanto ainda podemos ser restaurados por essa água viva que é o próprio Jesus. Amém, é isso aí. Que Deus possa te ajudar. Ele te chama o tempo todo, ele está fazendo esse convite. O seu filho é um mercador itinerante que sai passando por aí, em cada casa, em cada bairro, em cada lugar, em cada igreja, falando, olha, estou montando minha tendinha aqui, venham comprar de mim. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, é comprar sem dinheiro. O preço que precisava ser pago já foi pago. Toma aqui o ticket, vem descontar, né? E cabe a nós aceitar essa oferta. Tipo, ele não vai obrigar, ele não vai forçar ninguém a nada, né? Se a gente quer ser o que a gente quer ser, é um direito nosso. Mas isso tem um fim, né? Isso tem uma consequência eterna. Então, enquanto se pode achar esse Deus, esse mercador itinerante, corra atrás dele enquanto é tempo. Ele está chamando, ele está convidando, que você ouça essas trombetas da palavra de Deus convidando você para essa restauração de relacionamento. O Contra a Cultura se encerra aqui. Fique com Deus, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, Mayara. Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.